Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada agora no que é o plano pedagógico do Colégio Militar. Ele é tão recente que talvez ainda nem tenha até dado tempo de o pessoal estudar esse plano pedagógico. Mas é interessante a gente ver agora como é que ele funciona e o que efetivamente está previsto, não só para a área de avaliação, mas para a área de acessibilidade dentro do plano pedagógico. Vamos dar essa olhada? Eu vou colocar aqui o plano pedagógico para que a gente veja ele na tela e a gente consiga trabalhar juntos. Vamos lá? Então, estamos aí compartilhando. Como eu sempre gosto de aparecer, olha eu aí no cantinho. Vamos conversar um pouquinho sobre o projeto pedagógico do Colégio, do Sistema Colégio Militar do Brasil. É um documento interessante, um documento muito bem formatado, eu li ele na íntegra. E vejo que, efetivamente, o Colégio Militar está muito bem calçado, muito bem servido de propostas para a área pedagógica. Então, vamos dar uma olhada aí no que é efetivamente o nosso plano pedagógico. Para facilitar a nossa visualização, vou dar uma aumentadinha aqui no que é a visualização, para facilitar talvez aí a leitura. E acho que exagerei um pouquinho, né? Mas vamos ver. Bom, então nós estamos aqui. O projeto pedagógico, ele funciona de uma maneira bem interessante, né? Ou seja, aqui está organizado tudo, exatamente tudo, que coloca, que regula o que é a escola militar, o que é o colégio militar. Não só o colégio militar, qualquer escola, ele tem seu projeto político-pedagógico, no caso do colégio militar, apenas projeto pedagógico, e aqui ele mostra tudo, como é que funciona a parte preparatória, a parte assistencial, a filosofia, valores fundamentais, os níveis de subordinação, como é que funciona o organograma. Isso é o documento, é a Constituição da escola. E essa Constituição da escola, ela estabelece dois pontos bem importantes. O primeiro que eu quero abordar com vocês, o que diz respeito ao nosso curso, ele está na página 50, né, e vai falar exatamente da parte de avaliação. Pode parecer um pouco chato, mas eu gostaria de lê-lo na íntegra com vocês, fazendo os comentários. Pode ser? Vamos lá? Vai demorar um pouquinho, mas eu acho que vai dar certo. Então, vamos lá. No que tange a avaliação, o que o Colégio Militar entende como correto? No ensino por competências, a avaliação deve ser entendida como processo. No campo anterior, essa primeira frase ela já fala muito, né? Ela já tinha explicado que o Colégio Militar adota o ensino por competências, mas aqui ela sacramenta que a avaliação ela é entendida como um processo, ou seja, ela não tem a característica exclusiva do exame, do ranqueamento. Então, ela serve para dar ao professor a oportunidade de saber mais do aluno e do próprio estudante de saber mais sobre ela, sobre ele mesmo. Então, coloca lá, ó, a avaliação deve ser entendida como processo e deve possibilitar tanto movimentos retroativos quanto prospectivos em relação ao planejamento do ensino. Então, aqui já tem uma bela de uma dica com relação à avaliação. Ela deve pautar os planejamentos de ensino. O resultado dos estudantes, através das avaliações, tem o poder de alterar as características do ensino dentro da escola, fazendo com que esse ensino adote novas estratégias para conseguir outros níveis, de melhorar os níveis de aprendizado. Então, o objetivo da avaliação não é ranquear, não é dar nota, não é estabelecer quem é melhor, quem é pior. Dentro do Colégio Militar está muito claro, já no primeiro parágrafo do plano pedagógico, que a avaliação ela tem a função de retroalimentar o processo pedagógico, né? Então, continuando a nossa leitura. A avaliação continuada e formativa deve crescer no processo, pois é a que melhor permite a avaliação do aluno em relação a ele mesmo, enquanto a somativa, de modo geral, revela uma perspectiva comparativa. Aquilo que eu falei no início do curso, até recebi alguns feedbacks de estudantes dizendo que no colégio é difícil que isso aconteça, aqui já está previsto também nesse primeiro parágrafo. Né? Ali fala que a avaliação continuada e formativa deve crescer no processo. Ou seja, a própria escola entende que esse modelo de avaliação ainda não está completamente adotado, mas entende que ele tem que crescer no processo, porque ele é o melhor para a escola, ele é o melhor para o estudante e ele é o melhor para o professor. Enquanto a avaliação somativa, aquela avaliação que totalmente dá uma fotografia de momento, ela só estabelece uma possibilidade de comparação. Vamos subir um pouquinho e vamos lá no próximo parágrafo. A avaliação deve ser entendida em 3 níveis, né? Discente, docente e institucional. Veja
que a avaliação aqui ela está sendo colocada num ângulo de 360 graus. Então, ela tem lá cumprindo aqueles papéis da avaliação que a gente colocou no início do nosso curso, aquelas 5 características. Então, a avaliação ela também é benéfica ao estudante, à escola e ao professor. Nesse entendimento, vou voltar a ler ali, na segunda linha, né? Nesse entendimento, os resultados dos discentes alunos devem ser vinculados aos resultados dos docentes, professores, bem como os resultados de cada CM serem vinculados aos resultados de seus alunos e professores. O sucesso ou fracasso de cada aluno encontra-se vinculado à eficácia da atuação de seus respectivos professores, além da influência de fatores externos à escola, participação da família, aspectos biopsicossociais, entre outros. Nesse sentido, a atuação dos docentes vinculada ao apoio estrutural, material didático oferecido pelo CM é essencial para que o resultado dos alunos evidencie os objetivos da proposta pedagógica do sistema de colégios militares do Brasil. Veja como está bem explicado como funciona o sistema de avaliação. Então, ali está falando desde o início que a avaliação ela modela o resultado do aluno, modela o resultado do professor em relação à instituição, e modela o resultado da instituição em relação a outras instituições. Mas eles entendem também que existem outros fatores da aprendizagem que não são exclusivamente de controle do professor. Mas, a partir daí, o professor não pode ficar alheio a esses fatores. É natural, isso em qualquer escola funciona assim. Se, eventualmente, o professor notar que o estudante está tendo algum tipo de problema de desenvolvimento de competências e consegue mensurar isso através da avaliação, é interessante que o professor encaminhe esse estudante a algum tipo de ajuda, que não permita que esse quadro, talvez fácil de ser resolvido no princípio, se agrave de uma maneira que seja muito complexo a sua solução posteriormente. Então, se a escola não consegue resolver, vamos entrar em contato com os pais. Se os pais não conseguem resolver, vamos entrar em contato com o conselho tutelar, que às vezes o caso é um pouco mais grave do que especificamente acontece. Creio que com os estudantes do CM isso deva ser algo bem raro, mas em outras escolas, a atuação do conselho tutelar na escola é uma coisa até bem frequente, né? Então, vamos lá, vamos seguir a nossa leitura quando fala da avaliação. Né? Então, o Colégio Militar também coloca 3 níveis de avaliadores. Né? A primeira avaliação diagnóstica, que é aquela que tem o objetivo de determinar aonde está o ponto de conhecimento do docente. É a partir daqui que o professor começa a trabalhar. Isso já revela uma outra marcante tendência desse projeto pedagógico. Ele tem uma linha construtivista muito forte. Então, ele busca evidenciar o que já se sabe para, a partir da construção do que já se sabe, partir para construções posteriores. Então, ele trabalha com a ideia construtivista, embora não coloque expressamente nas suas linhas, mas é isso. Então, tu vai sim sondar o que são os saberes já existentes do teu estudante, mensurar esses saberes para utilizá-los nas propostas pedagógicas e nas estratégias pedagógicas para acrescentar a esses saberes novos saberes, utilizando os que já estão presentes como base, como alicerce, para que se venha novas aprendizagens. Então, a avaliação diagnóstica é um dos pontos fortes do Colégio Militar. Nós temos também a questão da avaliação formativa. A avaliação formativa ela é muito importante para a escola. Lá no primeiro parágrafo se fala muito dela, no sentido que ela dá a oportunidade de dar um ângulo de 360 graus à avaliação, ofertando à escola, ao estudante e ao professor a possibilidade de ser avaliado e se avaliar através do desempenho do aluno. Então, se um estudante especificamente, ou se uma turma inteira não consegue atingir um determinado grupo de competências, uma das pessoas a ser investigada, uma das atividades a serem investigadas é a ação docente. Para, a partir da ação docente, a gente começar uma mudança efetiva dentro da escola. Então, isso já está traçado dentro do plano pedagógico. Né? Então, o objetivo da formação, da avaliação formativa, é utilizar o pleno alcance das habilidades previstas. Então, no momento que você coloca lá no teu plano de aula, como a gente colocou no nosso exemplo, calcular e compreender, essas são 2 habilidades previstas que têm que ser encaradas ao final daquele período letivo ou ao final daquela aula. Então, está muito claro que a avaliação formativa é a preferência do plano pedagógico do Colégio Militar. Logo em seguida, ele vem falando da avaliação somativa. Então, ele não descarta a avaliação somativa, né? Que tem por objetivo verificar de forma quantitativa e qualitativa quantitativa e qualitativa, o nível em que as habilidades previstas foram alcançadas durante uma disciplina, um curso ou parte dele.
os resultados são expressos por notas ou menções. Então, aqui se coloca a necessidade também de ter uma avaliação somativa em determinado período, como está organizado dentro do texto. Esse período vai precisar que essa avaliação somativa seja transformada em uma nota ou em uma menção que deve ter algum tipo de validade para a promoção do estudante. Logo ali está colocado uma coisa que todo mundo já deve saber, né? A média para aprovação será de 6. Né? E a média 5 valerá a aprovação a partir da recuperação final. Então, na verdade, essa parte somativa tem a função de promover, mas não de selecionar. Então, não é função da avaliação no colégio militar uma seleção, e sim dar uma opção de promoção para quem efetivamente conquistar aquele objetivo. Né? Aí consegue explicando lá o que são avaliação parcial, o que é avaliação de estudo, né? Explica que nos colégios militares a avaliação de estudos são centralizadas para todos, né? E dá lá as dicas do ensino médio, como é que funciona todo o sistema de avaliação do ensino médio, onde tem a questão das carreiras militares, a questão das carreiras universitárias, e vai ali trabalhando como é que a forma de avaliação. E se encerra, né? Nesse exato momento se encerra tudo que se fala de avaliação. Quando você lê aqui, uma coisa que eu achei importante, em nenhum momento aqui está dizendo que tem que ser uma prova, que tem que ser uma prova de múltipla escolha, de marcar X, fazendo tal e tal e tal. Aqui sempre é utilizado o tema avaliação no seu processo mais amplo, onde o tipo de instrumento a ser colocado não está definido. Então, a escolha do instrumento a ser colocado é uma escolha, sim, do professor, juntamente com o corpo docente. Então, não cabe ao projeto pedagógico, a escola militar não decidiu em seu projeto pedagógico quais são as formas. Eu já li projetos pedagógicos de outras escolas, onde estabelecia testes de múltipla escolha como critério de promoção. O colégio militar ele não estabelece isso. Então, o tipo de instrumento não é formado. O que nós temos, então, na nossa mão? Todas as possibilidades de instrumentos avaliativos. Então, você não precisa necessariamente fazer uma prova para promover alguém. Você pode fazer um portfólio, você pode fazer um sistema de trabalhos, você pode fazer um sistema de avaliação, você pode fazer a autoavaliação do estudante. Então, tem tantas possibilidades de você organizar o sistema avaliativo que ela está na mão do professor para que ele lance mão dessas possibilidades de acordo com as características de cada turma e, por que não, dentro do público da educação especial, com as características de cada estudante.